Queridos, que a graça e paz de Jesus esteja conosco, dirigindo a nossa vida, que nós possamos estar ligados em Jesus através da sua palavra, porque através da palavra de Deus, do sopro do Espírito Santo em nossas vidas, nós podemos aprender a viver e a corrigir as nossas dificuldades e a resolver os nossos problemas. Nós temos dificuldades para viver, por quê? Porque nós estamos longe de Deus. A partir do momento que nós vamos aprendendo a viver os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus, a partir do momento que nós buscamos na palavra de Deus como viver, nós vamos sendo melhorados a cada dia. Em João 15 está escrito: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Jesus é a videira. Nós, quando estamos ligados na videira, nós somos alimentados por Jesus. Jesus é a seiva que alimenta a videira, a seiva que alimenta o corpo de Cristo. Nós fazemos parte do corpo de Cristo. Nós, como igreja, fazemos parte do corpo de Cristo. E quando nós estamos ligados em Jesus, nós somos alimentados pela sua palavra, porque a palavra de Jesus, ela é viva e ela é eficaz. Ela nos direciona e nos dá a capacidade de nos desenvolvermos como pessoas, como melhorarmos a cada dia as nossas atitudes. Está escrito: todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Jesus está falando com os discípulos, ainda continua lá na ceia. Ele está falando com os discípulos da importância dos discípulos permanecerem em Jesus para que eles possam dar frutos de justiça. Em Gálatas 5:22 está escrito: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, todos nós que estamos em Jesus, nós temos condições de desenvolver esse fruto do Espírito, que é o fruto do que o Filho de Deus nos ensinou, que é ter mais amor, que é ser alegre, que é ter paz, ter longanimidade para com as pessoas, ter domínio próprio. Então são várias as faces de um mesmo gomo, né? Como se fosse um gomo de laranja, uma laranja, e ele tem vários gomos. E nós devemos desenvolver esses gomos, né? Desenvolver essas atribuições que é dado ao Filho de Deus desenvolver. Se nós nós estamos ligados em Jesus, se nós estamos recebendo o alimento espiritual, nós vamos desenvolvendo as qualidades do fruto do Espírito. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Um pé de uva, se você o plantar e os ramos, e depois você for lá e cortar os ramos, aqueles ramos só servem para ser jogado fora, para ser queimado, porque eles não podem produzir frutos. Assim é a nossa vida. Se nós estamos ligados a Jesus, nós podemos dar fruto.
nós podemos dar muitos frutos, nós podemos impactar as pessoas com a nossa vida, com o nosso jeito de viver. Se nós impactamos a vida das outras pessoas virão e também produzirão frutos. É claro que as pessoas vêm porque o Espírito Santo as convence. Não somos nós que convencemos. Mas se as pessoas veem que nós somos pessoas diferentes, pessoas confiáveis, pessoas amorosas, que são capazes de amar uns aos outros, nós somos capazes de distribuir amor, de amar as pessoas que estão à nossa volta, seja ela quem for, se nós somos capazes de dar amor para as pessoas, então essas pessoas também terão vontade de conhecer a Jesus através do nosso testemunho, do nosso jeito de viver. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhante do ramo, e secará, e o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Então, se nós permanecemos em Jesus, é porque nós temos nova vida, é porque nós fomos abençoados com uma nova vida, e nós temos por obrigação buscar a palavra de Deus e deixar que ela nos confronte, que ela nos ajude a ser diferentes, a não pensar só no nosso umbigo, mas a pensar no todo, no geral, a pensar no que é bom para o todo, mas no que é bom através do ensinamento de Jesus, não no que é bom que o mundo ensina. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que o mundo ensina e com o que Jesus ensina, porque somente a palavra de Deus nos confronta e nos ajuda a viver. Somente a palavra de Deus pode dirigir os nossos passos, as nossas decisões e a nossa vida. Nós não temos que viver conforme o mundo vive. Nós temos que viver em conformidade com a palavra de Deus. Jesus disse: não fosse vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós, e vós outros, e vos designei para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vô-lo conceda. Se nós estamos em conformidade com os ensinamentos de Jesus, se nós nos alimentamos da palavra de Jesus, se nós amamos as outras pessoas, então nós estamos em conformidade com o que Jesus ensinou, nós receberemos do Pai aquilo que nós pedimos, porque nós não pediremos coisas para o nosso bem-estar aqui na terra, nós pediremos condições para viver cada dia mais conforme Jesus nos ensinou. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Nós seremos sempre odiados do mundo, porque o mundo tem práticas diferentes das práticas de Jesus. Mas se nós nós dizemos que somos cristãos, que entregamos a nossa vida a Jesus, mas nós vivemos conforme o mundo, alguma coisa está errada. Porque aquele que é nascido de Deus, ele vai viver conforme os ensinamentos de Jesus. Então, se você está praticando coisas que desagradam a Deus, se você está indo a lugares que Jesus não iria com você, não entraria com você, você não está agradando a Deus, você não está desenvolvendo frutos de amor, frutos de sabedoria. Quando, porém, vier o Consolador, que vos enviarei da parte do Pai, e o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim.
Então, quando o Espírito Santo foi enviado, nós recebemos a força que nos faltava para viver conforme Jesus quer que nós vivamos. Ele nos consola, ele nos anima e ele nos ajuda a vencer todas as dificuldades do dia que se aparecem para nós. Vamos orar? Senhor Deus, nós louvamos e bendizemos o teu santo e bendito nome, porque o Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que nos criou, que nos conhece e sabe de tudo que nós necessitamos, de tudo que nós precisamos no nosso dia. E tudo que nós precisamos, Senhor, é a tua presença, é a tua fidelidade para conosco, é a tua misericórdia no nosso dia. Por isso, Senhor, eu peço que o Senhor esteja abrindo as mentes e os corações de todas as pessoas que estão ouvindo esse vídeo, para que todos possam ter vontade de aprender cada dia mais a tua palavra e viver cada dia mais os teus ensinamentos. Ó Senhor, que o teu Santo Espírito esteja consolando os tristes e abatidos, que o teu Santo Espírito esteja dando força àqueles que estão com muitas lutas, Senhor, lutando lutas maiores que a pessoa, Senhor. O Senhor esteja fortalecendo, dando sabedoria, capacidade, inteligência, abrindo os olhos, Senhor, para que a pessoa possa enxergar o melhor caminho e vencer cada luta que se aparece. Ó Senhor, console os corações tristes e abatidos. Tenha misericórdia, Senhor, de nós, do teu povo que vive aqui na terra, porque nós temos muitas dificuldades, mas nós sabemos que em ti nós somos vencedores. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e nos dê, Senhor, um dia com o teu amor, a tua proteção e a tua companhia. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir o vídeo. Por favor, comente aqui embaixo. Peça a oração se você quiser. Deixe o seu comentário. Deixa escrito o que você aprendeu com esse vídeo. Deus te abençoe. Um ótimo dia